O Flamengo abre mais uma batalha contra o Palmeiras. Depois da batalha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ambas vencidas pelo Flamengo, o Flamengo começa uma nova campanha, que não é diretamente contra o Palmeiras, mas que vai afetar o Palmeiras diretamente. No vídeo de hoje, a gente vai contar essa história dessa nova guerra entre Flamengo e Palmeiras, dessa vez com relação aos gramados. Antes de a gente contar essa história para você, eu peço que você deixe seu like, você se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É muito importante para a gente. O seu like faz com que esse vídeo seja recomendado. A recomendação desse vídeo pelo YouTube é a maior fonte de rendimento do canal. E quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é bom e recomenda para mais pessoas. Então, deixe o seu like agora. Você se inscrevendo no canal, você aumenta a visibilidade do nosso trabalho. Se você acredita que a nossa missão tem fundamento, é importante, que é disseminar informações técnicas, precisas, complexas, de maneira muito simples, além do seu like, além de se inscrever no canal, você considera a possibilidade de fazer um Pix aqui pra gente, no Mundo na Bola Pix@gmail.com. Todos os Pix, a partir de R$5, concorrem a sorteios exclusivos aqui no canal. Bom, esse assunto está diretamente ligado com a missão aqui do canal, que é disseminar informações técnicas de maneira muito simples. E é a questão do gramado sintético. Tem vários vídeos aqui, tem uma playlist falando sobre gramados sintéticos, a gente já trouxe especialistas aqui, a gente vai trazer novamente, porque esse assunto é um assunto muito importante para o futebol, particularmente no futebol brasileiro. Nenhuma liga no mundo tem gramados sintéticos. Nenhuma liga grande ou relevante no mundo tem gramados sintéticos. Isso é uma aberração no futebol brasileiro. O Flamengo, então, apresentou uma moção, uma petição na CBF para gerir e organizar a questão dos gramados. Eu vou ler alguns trechos das reivindicações do Flamengo para a gente discutir aqui no canal. Vou botar na tela e eu vou ler e depois eu faço o comentário geral a respeito disso. Lembrando, a gente vai trazer informações técnicas a respeito. Bom, está na tela, diz o documento. Flamengo protocola a CBF proposta de uma padronização dos gramados no país por um futebol de primeiro mundo. O Flamengo entende, eu vou pegar uns trechos do documento que está lá no site do Flamengo. O Flamengo entende que os gramados artificiais não oferecem condições adequadas para um futebol de alto rendimento. Nas principais ligas europeias, esse tipo de superfície é proibido e também não é utilizado nas principais ligas sul-americanas, como na Argentina, Uruguai e Colômbia. Não há nenhum país que já tenha conquistado uma Copa do Mundo que aceite gramados de plástico, só o Brasil. Em levantamento realizado pelo clube, não foi identificado nenhum jogo de primeira divisão nessas ligas na temporada 2025, disputado em gramados artificiais. A preocupação com os gramados artificiais não é exclusiva do Flamengo. Os jogadores, principais protagonistas do esporte, vêm se manifestando publicamente contra o uso dessa superfície em competições de alto nível. Em alguns casos, chegam a se recusar a atuar nesses campos. Esse cenário acende um alerta para o risco de que atletas de ponta, brasileiros ou estrangeiros, deixem de considerar atuar no Brasil justamente pelas condições do piso sintético. Outro ponto do documento fala o seguinte: adicionalmente, existem vários estudos listados no material entregue pelo Flamengo, à CBF, que demonstra claro indicativo que esse tipo de superfície é prejudicial à saúde, aumentando o número de lesões e causando demais problemas pelo contato com o plástico. Considerando que as principais justificativas para o uso do gramado sintético são a redução do custo e a realização de shows e eventos, e buscando evitar prejuízos imediatos aos clubes que hoje utilizam esse tipo de superfície, o Flamengo propõe a adoção de um período de transição. A sugestão é que os gramados artificiais sejam substituídos na Série A até o final de 2027 e na Série B até o final de 2028, garantindo tempo adequado de adaptação sem comprometer a qualidade esportiva. Mesmo durante o período de transição, a qualidade dos gramados precisa ser aprimorada. O Flamengo sugere a adoção de um padrão mínimo de qualidade para superfícies sintéticas, complementando critérios como tipo de material da fibra, altura da grama, densidade dos pontos, camadas de amortecimento, tipo de preenchimento e coloração. Da mesma forma, o Flamengo entende que não adianta apenas proibir gramados de plástico, mas também determinar um padrão de qualidade mínimo para gramados naturais, seguindo normas rígidas utilizadas pela FIFA e pela UEFA, adaptadas às especificidades do futebol brasileiro. O documento continua, mas basicamente esses são os pontos mais relevantes. Bom,
Vamos rapidamente falar dos pontos. Primeiro, causar mais lesão. Causa mais lesão. Mas não há um consenso científico. Pô, mas Fabrício, acabou de falar que causa, mas não tem consenso científico? Explica, vou explicar. Consenso é quando todo mundo concorda, ou que a vasta maioria das pessoas concorde. A questão é a seguinte: futebol é um jogo de infinitas variáveis. E a análise de contusão também. Olha só como é difícil. Imagine que você tem um time, 11 jogadores, e esse time joga metade dos seus jogos em gramado sintético, ou seja, o seu próprio gramado, a sua casa, é grama sintética. No final da temporada, você compara esse time com um time que joga quase todos os jogos, vamos dizer, 80% dos seus jogos em grama natural. E acontece, no final da temporada, você vê que o time que jogou em gramado natural tem mais contusões do que o time de gramado sintético. Isso quer dizer que o gramado sintético é melhor? Não, não quer dizer absolutamente nada. Os jogadores que jogam no gramado sintético talvez tenham menos propensão a ter contusões. Não dá para estabelecer essa certeza. Você precisa de um estudo muito mais longo, muito mais aprofundado. Você precisa de calibragem para saber como funciona. Você precisa ter prova, contraprova. É muito complicado. Corpo de controle. É extremamente complexo e é um processo muito longo. Por outro lado, por isso, se você perguntar a um cientista, ou mesmo a um médico, há consenso, o médico vai dizer que não, porque não há consenso ainda. O consenso precisa vir de um estudo muito grande, durante um período muito longo. A questão não é essa. As evidências, todas as evidências já sugerem que a grama sintética ela causa mais contusões e as contusões são mais graves, com um tempo de recuperação muito mais longo. As pessoas, os clubes que defendem a grama sintética, eles tratam e eles trazem sempre ao debate um artigo da Lancet. Nesse artigo, mais de 1.400 mais de 1.400 relatórios foram considerados para chegar à conclusão que o gramado sintético tem menos contusão. E você pode pensar, bom, esse é um estudo definitivo. Não é. Esse estudo, que começa com 1.400 relatórios, reduz para menos de 30 relatórios. Os outros, mais de 1.300 relatórios, são desconsiderados. Então você já tem uma amostragem muito menor. Essa amostragem que sobra, metade dessa amostragem não é de ligas profissionais. Essa metade são de ligas amadoras. Também não deveriam contar. Então você sobra aí com aproximadamente 10 a 15 relatórios. E aí tem outro problema. Esse próprio documento diz: esse estudo não conclui que grama sintética tem menos contusão, sobretudo porque os jogadores jogam de maneira diferente em grama sintética. Ou seja, é um estudo muito fraco. O outro ponto que é defendido por aqueles que jogam no gramado sintético é a aprovação da FIFA. De fato, a FIFA aprova os gramados sintéticos, apenas para algumas circunstâncias. E os estudos que a grama sintética sofre pela FIFA são estudos muito superficiais, não são estudos aprofundados. O que a FIFA faz é estabelecer, por exemplo, alguns testes. Um dos testes é o teste de rotação, né, que você simula, você coloca lá uma máquina com pinos no gramado sintético e você torce, rotação e torção. Outro ponto é o ponto de amortecimento, o quanto a grama amortece. Tanto o teste de amortecimento quanto o teste de rotação, há publicações científicas que provam que os critérios da FIFA são muito menores do que a realidade do jogo, ou seja, os indicadores são muito mais frágeis. Por exemplo, a quantidade de torção que o jogador faz na grama real é muito maior do que a máquina faz na grama sintética. Isso quer dizer que o maior problema da grama sintética, segundo especialistas, é a impossibilidade de liberação de energia no movimento de torção. Ou seja, ela tem muito mais grip, tem muito mais aderência. Na grama natural, quando você tem excesso de força na torção, sai aquele chumaço de grama. Isso é energia sendo liberada. Quando você realiza um movimento de torção e o seu pé fica preso no chão, essa energia é liberada nas juntas dos jogadores, nas articulações. E aí você tem uma série de problemas nas articulações. Isso, as evidências são muito, muito claras. E, finalmente, a questão econômica é o ponto mais importante.
Está sendo criada uma narrativa de que os gramados sintéticos são melhores do que os gramados naturais. Não são. Está sendo criada uma narrativa que o gramado sintético é melhor do que gramados ruins. Não é provado. Mas não se fala no mais importante. A grama sintética está ali por uma única razão: possibilitar que aquele time possa explorar o seu estádio com shows. Então é uma razão econômica. Mas está sendo construída uma narrativa esportiva para justificar o uso da grama sintética. Isso é uma vergonha, é um absurdo. E o Flamengo agora começou uma guerra que não é contra o Palmeiras, mas vai afetar o Palmeiras diretamente, porque o Palmeiras tem 2 estádios. Tem o de Barueri e tem o Allianz Parque, ambos com grama sintética. Com a utilização da grama sintética no Palmeiras, o segundo grande estádio a fazê-lo, depois do Atlético Paranaense, estabeleceu-se um movimento muito vigoroso de substituição de gramado natural por gramado sintético. Agora tem o estádio do Atlético Mineiro, tem o estádio do Botafogo e outros estádios que vão aparecer. Por quê? Porque é economicamente melhor. Não só pelo custo de manutenção, mas pela possibilidade de exploração com shows. Isso é uma aberração. Isso é uma coisa abominável. E você vai ver muita gente criando narrativas, você vai ver gente distorcendo falas de médicos a respeito disso, mas a ciência é muito clara nessa possibilidade. Apesar dessa palavra consenso não existir, existem evidências muito fortes, de que o gramado sintético é pior para a saúde dos atletas. E, sobretudo, muda a maneira como os jogadores jogam, ou seja, não poderia ser aceito em hipótese nenhuma. Defender isso é mais uma aberração da imprensa, que não faz o trabalho como deveria, um trabalho de pesquisa, e dos torcedores, né, que são perdem o foco, perdem a discussão, a capacidade de discussão lógica e racional pelo clubismo, o clubismo que também afeta a parte da imprensa. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias, tentar trazer os especialistas novamente, a gente vai pegar todos os dados com relação a gramados e fazer aquela apresentação que vocês sabem, relembrando esse assunto e o absurdo da manutenção da grama sintética. O Flamengo começou mais essa guerra, e eu tenho certeza que essa guerra o Flamengo vai ter muita dificuldade para vencer. Não depende dele, tem muita coisa econômica envolvida. Enfim, a gente vai continuar essa cobertura aqui. Antes de você sair, você deixa o like, você se inscreve no canal, você marca o sino de notificação. É muito importante para a gente. Entendeu a nossa missão? Informação técnica de qualidade, patrocina o nosso trabalho. Mundo na Bola Pix, mundonabolapix@gmail.com é a chave Pix. Você dá uma força para o canal. Grande abraço a todos. Like, se inscreve, Pix ou deixa um comentário, compartilha essa live e tamo junto. Obrigado.